Graça e paz, meus queridos, um bom dia a todos vocês. Que bom estarmos aqui através deste vídeo, podendo gravar esta mensagem, podendo então deixar uma palavra de fé e esperança ao coração dos meus amados. Como eu havia comunicado no nosso grupo, nós não poderíamos hoje nos reunir lá no salão do nosso ministério devido a esta pandemia e a nova ordem do governador do estado de São Paulo com relação às medidas de prevenção. Então, resolvemos por bem, a partir dessa semana, já paralisar os cultos presenciais, mas eu gostaria de estar sempre encaminhando para vocês uma mensagem nos dias de culto, tanto nas quartas como aos domingos. Eu vou estar gravando uma breve mensagem para que assim possa exercitar a nossa fé através da palavra, recebendo através de ouvir a palavra a fé aos nossos corações. Tá bom, queridos? E em breve nós vamos voltar para o templo para cultuarmos a Deus. Foram 3 cultos apenas que nós tivemos ali, mas em breve voltaremos. E conto com a presença de todos vocês, viu, queridos? Que nós estamos numa crescente e assim será uma bênção. Podemos evangelizar aquele bairro e ganhar muitas vidas para Jesus, não só no bairro, mas em toda a cidade. Então, eu gostaria de te pedir para abrir a sua Bíblia comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, eu gostaria de ler com vocês o verso de número 33. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 33. Hoje é a nossa Santa Ceia e nós vamos fazer em 2 vídeos. Esse primeiro vídeo eu gostaria de deixar uma palavra ao seu coração e depois eu vou gravar um segundo vídeo com a ceia do Senhor, para que não fique muito grande, e como ainda nós não temos ainda um canal para podermos fazer em um período maior, então eu vou mandar via WhatsApp para vocês, tá bom? 1 Coríntios capítulo 15, verso de número 33, vai dizer assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Mais uma vez eu vou ler. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por esta palavra que o Senhor envia aos nossos corações. Peço, Senhor Deus, que o Senhor revele esta palavra, que nós possamos receber fé através dela e assim, Senhor Deus, agradar ao Senhor em tudo, pois essa é a nossa vontade, é o nosso desejo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, então esse texto, o apóstolo Paulo, no capítulo 15, ele está falando sobre ressurreição dos mortos. Era um tema muito debatido na época, porque alguns acreditavam em ressurreição dos mortos e outros ainda não acreditavam. E haviam pessoas na igreja mesmo que não acreditavam ainda na ressurreição. Então Paulo ele vai defender aqui a teologia da ressurreição, porque o Evangelho de Cristo, queridos, ele tem pontos que não podem ser negados. Então, a justificação por meio da fé, a expiação dos nossos pecados por meio do sangue de Jesus, o batismo, o Espírito Santo, a doutrina da salvação, a ressurreição dos mortos, são fundamentos básicos aqui sobre a nossa fé. Então, inclusive no seminário nós estudamos as pedras fundamentais. Então, nas pedras fundamentais, nós falamos sobre o senhorio de Jesus, falamos de arrependimento de obras mortas, fé em Deus, estudo sobre batismos, falamos sobre imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno, porque são as bases da nossa fé. E aqui a ressurreição era um tema que estava sendo discutido, mas aqui eu não quero me deter acerca da ressurreição, embora quero deixar bem claro que nós cremos na ressurreição. Jesus morreu e ao 3º dia ele ressuscitou dentre os mortos, e é por isso que nós temos os nossos pecados perdoados e temos um novo caminho junto ao céu, um novo caminho para o céu, e esse caminho foi consagrado pelo sangue de Jesus. Amém? Mas aqui eu gostaria de falar sobre as vãs conversações. Paulo está falando assim, olha, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Irmão, eu gostaria de falar com você sobre isso. Más conversações. Más conversações é tudo aquilo que eu falo, que eu penso, tudo aquilo que a minha boca declara,
que está fora, não está em linha com a palavra de Deus. Isso é uma má conversação, Muitas pessoas citam esse versículo dizendo assim, olha, as más companhias corrompem os bons costumes. Mas é claro, nós temos que entender que não é a companhia em si, porque Jesus, certa feita, ele foi julgado por andar com prostitutas, beberrões, cobradores de impostos, e julgaram ele por andar junto a essas companhias. Mas, na verdade, ele andando com essas pessoas, ele as influenciava pela palavra que ele pregava. Então, embora ele não estivesse em boas companhias, ou seja, de pessoas pecadoras, a palavra que ele pregava transformava o coração daquelas pessoas. Às vezes você pode estar ao lado de pessoas injustas, mas você não pode se corromper. Você não pode mudar a sua maneira de pensar, sentir e agir por conta do grupo onde você está. E o maior cuidado que você e eu devemos tomar é com as nossas conversações. Querido, seria impossível nós não estarmos ao lado de pessoas, porque nós estamos no mundo. E neste mundo, queridos, às vezes no trabalho, na escola, na igreja, nós nos relacionamos, conhecemos pessoas, até mesmo da família, que ainda não confessam a mesma fé. Mas o fato é, o que eu tenho falado? A Bíblia fala lá em Provérbios 18, 21, que a morte e a vida estão no poder da língua e quem a bem utiliza comerá do seu fruto. Então tome cuidado com as conversações, tome cuidado com as declarações, porque nós estamos vivendo dias que é muito fácil falar mal dos governadores, falar mal dos prefeitos, falar mal das nossas autoridades. E queridos, isso é pecado, nós não podemos nos levantar contra as autoridades. Antes, a Bíblia fala, lá em Romanos 13, que nós devemos estar sujeitos e obedecer às autoridades, porque toda autoridade foi constituída por Deus e não há autoridade que não tenha sido por Ele estabelecida. Então, precisamos honrar as nossas autoridades, falar bem delas. Às vezes nós vemos cristãos falando, olha, esse é ladrão, esse é uma pessoa perversa, esse é do diabo, isso aqui, isso, aquilo, outro. Queridos, tome cuidado para não julgar, tome cuidado para não ficar difamando pessoas, porque, queridos, daqui a pouco tem cristão até falando palavrão, tem cristão aí até mesmo amaldiçoando, e nós fomos chamados para abençoar e não amaldiçoar. A Bíblia fala lá em Romanos capítulo 12, verso 14, gostaria até de ler com vocês aqui, ó. Olha o que o apóstolo Paulo diz para nós. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Então, sempre tem uma palavra de bênção, sempre tem uma palavra de edificação, uma palavra que vai trazer aos ouvintes um cheiro de aroma agradável, que as suas palavras sejam como perfume para aqueles que estão ao teu redor. A Bíblia fala que não deve sair da nossa boca nenhuma palavra torpe. Essa palavra torpe que a Bíblia fala, no original, dá a entender que essa palavra torpe é cheiro de peixe podre. Então não saia da sua boca nenhuma palavra que cheira peixe podre, irmão. Não saia da sua boca nenhuma palavra que venha a trazer descontentamento para as pessoas que estão ao teu redor. Também não fale palavras negativas, palavras de tristeza, agora vai acabar a comida, agora as pessoas vão se matar, agora todo mundo vai morrer. Não, queridos, nada disso. O Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem mesmo ao seu próprio filho, não nos dará juntamente com ele todas as outras coisas. Meu irmão, confesse a palavra de Deus, confesse que Deus é o teu Senhor, Ele cuida de você, Ele cuida da tua família, Ele cuida das suas necessidades. Aquele que te deu o corpo, Ele não vai deixar faltar roupa. Aquele que te deu a vida não vai te deixar faltar alimento. A Bíblia fala em Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, tome cuidado para que as más conversações façam parte da sua vida. Por outro lado, o que eu devo fazer? A Bíblia fala que eu posso falar de uma maneira agradável. Em Efésios, no capítulo de número 5, olha o que diz aqui no versículo 19.
Como nós devemos nos comportar? Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então leia os salmos, leia provérbios, leia os profetas, leia o evangelho e procure ter um falar de acordo com a Bíblia. Fale com as pessoas através da Bíblia. Fale que as pessoas possam saber que você lê a Bíblia através das suas palavras. Fale palavras de bênção, palavras de vitória, palavras que venham a edificar, que as pessoas possam, através do convívio com você, pessoas que não leram a Bíblia, identificar que você, assim como Paulo disse, é uma carta viva. As pessoas que não leem a Bíblia vão ler a Bíblia através daquilo que você fala, daquilo que você declara. E olha, irmãos, também nesse tempo de crises, nesse tempo de pandemia, lembre-se, não fique assumindo compromissos que depois você não consiga cumprir. Não, tome cuidado, não se antecipe para dar a tua palavra, assumindo uma dívida, assumindo fazer coisas que você de repente não consiga. Isso vai manchar o teu testemunho. Lá em Provérbios 18:13 está escrito, olha, responder antes de ouvir é estutícia e é vergonha. Então, Jesus também nos ensinou que o nosso falar deve ser sim, sim e não, não. O que passa disso é procedência maligna. Então, tenha uma palavra firme, uma palavra que está sendo gerada através da fé. Então, a fé, ela vai te dizer o que você pode fazer e o que você não pode fazer. Se você não tem fé, se você não tem certeza, não fala, guarda a tua boca, guarda os teus lábios, peça para o Senhor, Senhor, coloca um anjo à porta dos meus lábios, para que eu não venha falar demais, para que eu não venha tomar atitudes que venham a me envergonhar depois. Tá bom, meus amados? Então, essa é a palavra que eu gostaria de ministrar para você. Tome cuidado com compromissos, não faça compromissos que você não pode cumprir. Tome cuidado para não falar palavras negativas, palavras de incredulidade. Tome cuidado para não sair da boca palavras torpes. Antes que a sua boca seja como uma harpa, que os anjos de Deus, que o próprio Senhor Jesus, eles se alegrem em ver, olha como meu filho, como minha filha fala, olha como eles agradam o meu coração, porque eles falam não as palavras do mundo, eles falam as minhas palavras. Amém, amados? Então agora prepare o seu pão com suco de uva e nós vamos para um próximo vídeo agora para participar da Santa Ceia do Senhor. Tá bom, amado? E na Santa Ceia eu já estarei orando também por essa palavra. Eu vou estar orando pelos elementos, tá bom? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amados, eu gostaria então de te convidar agora a abrir a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 26. Eu gostaria de ler com você acerca da Ceia do Senhor, esse texto que está aqui no capítulo 26, do verso 26 até o verso de número 30. Diz assim: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e deu aos discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então, amados, esse texto aqui, a Santa Ceia, ela é um memorial. A Bíblia fala que nós devemos fazer isso todas as vezes que nós nos reunirmos em memória de Cristo. Então, nós não fazemos em todos os cultos a Santa Ceia, até para que não se torne também algo sem expressão, sem consciência, e as pessoas façam de qualquer maneira, e também não fazemos também como se fosse algo assim, como uma simpatia ou uma magia. Não, a Santa Ceia do Senhor é uma refeição sagrada e que faz menção daquilo que passou, daquilo que nós estamos vivendo no presente, daquilo que está por vir. De que maneira? Porque a Santa Ceia, ela fala do passado, aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, a sua morte, seu sepultamento, a sua ressurreição, o perdão dos nossos pecados, mas fala também, na data de hoje, da comunhão que nós temos como corpo de Cristo. Nós participamos da comunhão no cálice e no pão, porque
esses elementos declaram que nós estamos unidos em um só corpo. Só come junto quem está em comunhão, quem tem paz. E também esse memorial ele fala também sobre o futuro, porque é um antigozo daquilo que está preparado para nós lá na glória, porque Jesus mesmo vai nos servir a Santa Ceia lá na glória, junto ao Pai, quando nós estivermos com Ele. Então, nós ainda estamos neste mundo, mas em breve nós estaremos com Jesus, e lá nós vamos beber do fruto da vida juntamente com Ele. Amém? Então, Jesus, nesse texto aqui, a Bíblia fala que, no versículo 26, fala assim, ele tomou o pão, abençoou o pão, partiu o pão e deu aos discípulos. E nós temos aqui 4 verbos, e eu gostaria de falar com você rapidamente sobre eles. A Bíblia fala que ele tomou, ele abençoou, ele partiu e ele deu, tá? Então, primeiro verbo aqui, ele tomou. Queridos, nós estamos hoje neste corpo porque Jesus nos tomou para si. Ele nos tomou do mundo, ele nos tirou do império das trevas. Você pertence a Jesus, por isso que você tem direito à Santa Ceia. Não porque é mais santo ou menos santo do que ninguém. Nós participamos da ceia porque Jesus nos tomou do mundo. Nós estávamos na mão de Satanás, hoje nós estamos na mão dele, nós pertencemos a Jesus. Amém, queridos? Depois a Bíblia fala que ele abençoou. Então, todo aquele que é tomado por Cristo é abençoado por ele. Então, queridos, você é um abençoado. Você está na mesa do Senhor. Você é um convidado ilustre do Senhor, porque você é dele. Jesus te tomou, ele te abençoou. A Bíblia fala que ele partiu o pão. E quando se fala sobre partir, queridos, fala sobre sacrifício, quebrantamento, sabe? Então, todo aquele que é tomado por Jesus e abençoado por ele tem que viver uma vida de quebrantamento, de perdão, uma vida que subjuga a sua alma, os seus interesses, as suas vontades. Quebrantamento é uma pessoa sensível à voz de Deus, é uma pessoa que não guarda mágoa, que não guarda rancor. Jesus, ele quer partir o pão, isso está falando sobre quebrantamento. E depois a Bíblia fala que ele deu aos discípulos. Então você foi tomado, você foi abençoado, você foi partido, e isso com o propósito dele poder dar você. Na verdade, Jesus, ele nos dá ao mundo como um presente na vida das pessoas. Então os discípulos, eles eram comissionados a ir abençoar as pessoas. Eles se doavam às pessoas no serviço a Cristo. Então você e eu, depois da ceia, a gente tem que aprender também a se doar. Não adianta participar da ceia, depois chegar em casa chutando o cachorro, falando mal do vizinho, jogando as panelas para cima. Não, nós somos um presente para a nossa vizinhança, para o nosso bairro, nós somos um presente para o nosso país, nós somos um presente para os nossos parentes. Então, Jesus quer dar você. De que maneira? Como um presente, como um enviado dele. Onde você chegar, você vai declarar a paz, tá? Esse dar é no sentido de te enviar para que você seja a bênção na vida das pessoas, tá bom? Então, se você puder agora pegar o cálice, eu estou com o meu cálice aqui, estou com o pão, e nós vamos consagrar esses elementos agora. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero agora apresentar esses elementos, este pão, esse suco de uva ao Senhor, para que eles sejam, Senhor Deus, abençoados pelo Senhor. O Senhor tomou, o Senhor abençoou, o Senhor partiu e o Senhor deu. E assim também, Senhor Deus, eu quero pedir ao Senhor que esses elementos sejam usados na nossa vida para que traga também esse significado para nós. E que nós possamos, Senhor Deus, ser bênção na vida das pessoas, que através do sangue que foi derramado, que está sendo revelado nesse cálice, e o teu corpo que foi partido através deste pão, nós possamos ter a revelação da sua vida em nós, tanto do teu perdão quanto da tua cura para o nosso corpo também, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amado? Então agora você pegue o pão e se você tem alguma falha, se tem alguma coisa que tem comprometido o teu caminhar com Cristo, peça perdão a Ele agora. Peça perdão agora para participar da ceia dele. Eu gostaria de te dirigir numa confissão. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, perdoa as minhas carnalidades. Senhor, em nome de Jesus, perdoa as más conversações que eu posso estar falando e que eu falo, Senhor.
Pai, em nome de Jesus, me perdoa, Senhor, me perdoa, tem misericórdia de mim, para que eu participe desta Santa Ceia de forma digna, Senhor. Eu te peço perdão. E está escrito, Senhor, que se nós confessarmos nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Tua palavra também diz, Senhor Deus, que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e as deixa alcançará misericórdia. E nós cremos nisso, Senhor, na tua misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Coma agora então do pão. E beba agora o cálice do Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado por esta Santa Ceia. Obrigado pela comunhão. Obrigado pelo perdão, pela fé que o Senhor tem colocado em nosso coração. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos, pela vida da tua santa e amada igreja, pela vida dos nossos pastores. Muito obrigado, Senhor Deus, pela vida dos meus irmãos que vivem o Evangelho de Cristo ao meu lado. Muito obrigado, Senhor, pelos amigos que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, Senhor Deus, pela família de Deus. Senhor, eu peço que o Senhor abençoe a minha vida, a minha família, meus filhos. Abençoe a Igreja Vida Plena, Vila Galvão, a Igreja Vida Plena, Jardim Bela Vista. Abençoa, Pai. Abençoa o nosso pastor Gilmar Soares. Pai, este homem ungido, este homem que o Senhor tem chamado para fazer a tua obra com uma unção maravilhosa. Abençoa a vida dele, a família dele. Abençoe os irmãos que o Senhor tem nos dado ali na Vida Plena Vila Galvão. Usa a vida deles com poder, com glória. Ajuda-nos, Senhor Deus, a ser um presente para aquela região. Ajuda-nos a ser bênção para aquele povo que ali se encontra, Pai. Nós pedimos, livra-nos dessa pandemia, livra-nos deste mal terrível. Livra os nossos parentes, livra os nossos amigos, livra a nossa nação, Senhor, em nome de Jesus. Tem misericórdia daqueles que estão nos hospitais, pessoas que estão até entubadas, outras que estão em tratamento, já em recuperação. Recupera seus pulmões, Senhor. Recupera, Senhor Deus, a saúde dessas pessoas, em nome de Jesus. Pai, nós pedimos, tem misericórdia da nossa nação, tem misericórdia do mundo, Senhor. Senhor, eu sei que a sua ira dura só um momento, mas a sua misericórdia é para sempre. Senhor, tem misericórdia do mundo, Senhor, porque a tua palavra diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira que o Senhor enviou Jesus. Pai, se o Senhor enviou Jesus por esse amor tão grande como nós cremos, Senhor, tem misericórdia do mundo agora, Pai, para que o mundo não pereça nessa enfermidade. Nós cremos que somos salvos pelo sangue de Jesus. Mas tem ainda muitas pessoas que ainda não ouviram o teu evangelho. Tem misericórdia do mundo, Senhor. Tem misericórdia do mundo. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Meu amado e minha amada, que você tenha uma excelente semana. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Eu te amo, viu, meus amados? Amo vocês. Fiquem na paz do Senhor. Que Deus abençoe.